Olá, começa mais um programa Atitude Sustentável SA, o programa que é feito para você, que é de atitude. Hoje vamos falar sobre o que realmente move o mercado. A convergência entre a sustentabilidade e o lucro. No cenário atual, ter boas práticas ambientais, sociais e de governança não é mais apenas fazer o bem, é o passaporte para o acesso ao capital. Como sua empresa pode entrar nessa rota? Como o ESG destrava o crescimento que você busca? No programa de hoje, vamos falar com a cooperada da Sustentale, Cássia Campos. Ela é engenheira civil de formação, com anos de experiência em empresas de gerenciamento de projetos e obras, possui MBA em gestão de tecnologias ambientais e especializações em responsabilidade social corporativa, compliance e, mais recente, uma pós-graduação em ESG, em gestão responsável. Cássia, muito prazer, é muito bom tê-la aqui no Atitude Sustentável SA. Prazer é todo meu, Clédson, muito obrigado pelo convite, em nome da Sustentale eu agradeço, é um grande prazer mesmo estar aqui, poder trabalhar aqui com você. Olha só, a gente estava conversando aqui, tricotando, sempre a gente conversa, né, antes das gravações, a gente começa a conversar com o entrevistado, e eu descobri que a Sustentale, na verdade, é uma cooperativa. Conta pra gente como funciona a Sustentale, o que é que ela faz e o que é essa forma de cooperar esses profissionais. Bom, a Sustentale ela é a primeira cooperativa de profissionais técnicos da área de ESG, né? Então, assim, são profissionais de várias áreas. Então, eu tenho formação em engenharia civil, a gente tem pessoal de RH, economistas, pessoal de meio ambiente, pessoal de marketing, enfim, é uma gama de profissionais, né, de conhecimento que a gente tem e de norte a sul do Brasil. Então a gente tem pessoas desde Belém até o Rio Grande do Sul que está trabalhando com a gente. E então assim, são todos profissionais da área de ESG, mas assim, com muita diversidade de conhecimento, né? Então isso é uma coisa que nos diferencia e é para trabalho em cooperativa, né? Em cooperação. Então a gente realmente coopera entre si e coopera com as empresas que precisam da nossa ajuda. Muito bacana. Cássia, a gente estava falando sobre dinheiro, né? O mundo fala sobre dinheiro, né? E a nossa pauta hoje é sobre para fazer essa correlação entre dinheiro e ESG, que as empresas, elas logicamente vivem em busca de lucro. Está tudo certo, se não existir lucro, se não existir, na verdade, o dinheiro, provavelmente não existe a vida, não existe sustentabilidade, né? E a sustentabilidade aí está voltada em 3 pilares, e a economia é um dos pilares da sustentabilidade. Aí eu te pergunto, por que o setor financeiro se tornou o maior entusiasta do ESG no Brasil e no mundo? Bom, Clédson, o setor financeiro ele percebeu que se as empresas elas não forem sustentáveis, e como você falou, isso envolve dinheiro, é um risco muito grande para eles, né? Então, assim, uma empresa que ela é responsável, ela tem atitudes ambientalmente corretas, ela tem ações sociais desde seus colaboradores, como ela trata os seus colaboradores, até o ambiente ao seu redor, né? E as práticas de governança, que eu entendo que para os bancos é o principal, porque é uma empresa que tem código de ética, tem transparência, ela faz a sua análise de risco, ela analisa os riscos em potencial. Então, assim, é uma empresa mais estruturada e que provavelmente ela vai ser mais sustentável. Então, isso para o banco é muito mais seguro no caso de um empréstimo, de um financiamento, ou mesmo agora a gente tem esses títulos verdes também, que as empresas podem abrir. Então, se você tem esse lastro de confiabilidade, de transparência, isso passa para o banco também e facilita a vida do empresário, né? E é muito bacana a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala em ESG, a gente remete à questão das grandes empresas, né? Uhum. Mas o ESG ela veio para qualquer tipo de empresa, seja
pequenas, médias ou grandes, na verdade, né? Qualquer empresa que produza, que faça qualquer entrega, ela precisa ser responsável, começar por aí. Então, a ESG ela veio para todas as empresas. Como é que você vê os empresários e as empresas aderindo ao ESG para os pequenos e médios empresários? Os empresários eles estão num processo ainda um pouco lento. Eu acho que até por visão de que isso é um assunto para grandes empresas, né? Mas não, a gente tem a possibilidade de implementação de muitas ações. Às vezes as empresas até já têm essas ações implantadas e não percebem que isso é sustentabilidade, né? Uma empresa, quando ela troca toda a sua iluminação, uma coisa muito simples, troca a iluminação de todo o seu escritório, enfim, de toda a sua área de trabalho por uma iluminação mais eficiente, ela está praticando uma ação sustentável e isso gera o quê? Gera economia para ele. E quais são as ações assim, que as empresas, pequenas e médias empresas poderiam fazer que pode se enquadrar nas boas práticas ESG? Coisas simples, tipo a gente falou agora da luz, né? Vamos trocar a iluminação. Quais são as outras coisas que esses pequenos empresários podem fazer que é tão simples que nem custo vai ter? Isso tem coisas que são geral, né? Tipo a troca da iluminação é geral para qualquer tipo de negócio, de segmento de negócio, né? Isso daria para diversificar, mas enfim, isso é uma coisa, né? Da gente poder trocar a iluminação, ter uma fábrica, uma pequena fábrica, ela pode trocar alguns equipamentos para que sejam mais eficientes, então ele vai ter um ganho de economia de energia, uma maior produtividade, porque você está comprando, está investindo no equipamento mais moderno, e aí você vai ter uma produtividade maior com uma economia de energia elétrica. Na área do social, você aderir à diversidade dentro da sua equipe. Que é muito bacana isso, você falou em diversidade, eu gosto bastante desse tema, porque a gente fala de diversidade de gênero. Esses dias eu fui em uma empresa, eu sempre falo isso no programa, que é muito importante que a gente fale sempre. Eu perguntei para o dono da empresa, e aí, como é que é a diversidade da sua empresa? Eu trabalho com mulheres, negros, gays e tudo mais. Eu falei, bacana, e quantos diretores e gerentes você tem? Eu tenho 6, acho que 6 gerentes. E quais são os gays, as mulheres, os negros? Então não temos. Então, na verdade, às vezes as pessoas elas confundem, né, a questão da diversidade, e eu acho que tem empresas que deveriam valorizar muito mais a mulher nos dias de hoje, principalmente as pequenas, você não acha, Cássia? Com toda certeza. É tudo super simples, né? Contratar mulher e ao invés de contratar um homem, né? São profissionais, você não está contratando uma mulher ou um homem, você está contratando um profissional, né? E assim, e quanto mais diversidade você tem numa diretoria, você tem visões diferentes. Então, as ações que você vai tomar, as decisões que serão tomadas, as ideias que vêm para a empresa, elas são diferentes, elas agregam isso para a empresa. Então, não é só você contratar uma mulher, você está contratando uma pessoa que está vindo também com um outro pensamento, uma outra forma de ver a vida. Então, isso ajuda, porque a diversidade, você ter pessoas de diferentes idades, as pessoas com mais de 50 anos também tem esse problema, né? Então, assim, você tem hoje empresas que se você tem uma pessoa de 18 e você tem esse escalonado até uma pessoa de 50 ou mais, óbvio, você tem uma pessoa que vai ajudar na formação desses novos que estão entrando, com uma experiência, com uma bagagem, que a hora que ele resolver sair, parar a vida laboral dele, ele já formou muitos profissionais dentro dessa empresa, então ele vai deixar um legado. Então, tudo isso deve ser pensado pelas empresas em termos de diversidade. Mas eu acho ainda, e aí eu acho que falta um pouco de conhecimento por parte do empresariado. O empresariado ele acha que os posts de redes sociais é a fonte de conhecimento e a pesquisa que ele tem que seguir. Eu acho que falta um pouco do empresariado em busca desses detalhes super simples, né? E onde você acha que o empresário ele pode buscar essas informações? Quais são as fontes que hoje a gente tem hoje que pode ajudar eles? Bom, a Sustentale, como eu te falei, ela tem profissionais de todas as áreas, né? De várias áreas. Então, assim, a gente tem essa capacidade de auxiliar os empresários a entender o ESG,
a aplicar o ESG na sua empresa. E assim, o ESG não é uma coisa que você vai implantar assim, vamos implantar todas as ações de uma só vez. Não, a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai avaliar o que você já tem, o que a empresa já tem implantado. Muitas pessoas já têm implantação de... Nem sabe, né? Nem sabe que é sustentabilidade. Exatamente. Então a gente faz esse diagnóstico, avalia os gaps e aí você faz um plano de ação, né? O que dá para a gente fazer de acordo com a disponibilidade financeira, com a disponibilidade de prazo, enfim. A gente vai orientando os empresários como eles vão... como eles podem aderir ao ESG paulatinamente, no período que seja mais confortável para ele, lógico que desde que não prejudique, não seja uma coisa muito longa, né? É verdade. Cássia, o Banco Central hoje, ele pressiona os bancos a ter linha de crédito, aquelas linhas de crédito verde com taxas melhores, com programas ou planos mais acessíveis, menos burocráticos, para essas empresas que de fato têm práticas ESG? Então, Cledson, eu não sei te dizer se essa é uma exigência do Banco Central, mas eu sei que hoje muitos bancos eles têm essas linhas de crédito verde, inclusive o BNDES tem muitas linhas de crédito, bancos privados, Itaú, Bradesco, eles têm linhas de crédito para financiamento de projetos verdes. Então, assim, você quer mudar o seu parque tecnológico, implantar equipamentos mais modernos, mais eficientes, você quer investir em transição energética na sua empresa, então tem muitas linhas de financiamento para esse tipo de serviço. Incentivo, né? Quando eles abrem essas linhas, acho que cria incentivo para o empresário, seja pequeno, grande ou médio, ter boas práticas sustentáveis. Né? Exatamente, é o ganha-ganha, né? Eu te ajudo e a você se ajudar. É verdade. Né? Eu falei uma coisa chamada redes sociais, né? Então, eu sou ainda da época que não tinha redes sociais, né? Então, eu não sou velhinho, mas eu tô ali, né? No meio termo ali. Então, só que a nova geração, a geração Z principalmente, já entrou nessa era das redes sociais, de se comunicar hoje através de redes sociais, enfim. E as empresas também devem se comunicar através de redes sociais, né? E é muito bacana, esses dias eu estava falando com o meu advogado, inclusive, para falando, olha, às vezes tem juízes que eles pegam as redes sociais como meios de prova para alguma coisa, que eu acho um absurdo. A rede social, não sei se é verdade, né? Não sei se tudo que está na rede social é verdade, né? A gente às vezes exagera um pouco nas redes sociais, na verdade. Mas ela tem uma força muito grande, principalmente quando a gente fala em imagem, né? A empresa, ela precisa ter cuidado com a sua reputação, com a sua imagem. Como é que você acha que as empresas elas podem usar o ESG para proteger a imagem e a reputação dela? Isso tem tudo a ver com o eixo da governança, né? Então, eles devem se proteger, devem proteger a sua imagem, porque hoje a reputação de uma empresa vale mais do que o valor dela de mercado. É verdade. Né? Se a empresa perde a sua reputação, danifica a sua imagem, ela pode perder milhões. Então, essa preocupação de como ela vai se mostrar, de como ela vai se apresentar ao público através de redes sociais, é uma preocupação muito grande. Isso tem que ser levado muito a sério pelas empresas, né? Então, é uma coisa muito sensível, muito sensível. A imagem hoje realmente das empresas vale mais do que o custo deles na Bolsa de Valores. E como é que você acha quais são as práticas que a empresa ela pode adotar internamente para ela proteger, né, ou blindar a imagem dela? Então, ela tem que ter código de ética, né? Ela tem que prezar muito pela reputação, tem que ter gestão de riscos de tudo, tem que ter um comitê. Lógico que estou falando em comitê, a gente pensa em empresas grandes, mas as pequenas, que ela tem uma pessoa responsável por toda a parte de inteligência artificial. Hoje está sendo muito falado isso. Então, tem empresas que estão instalando comitê de inteligência artificial justamente para se proteger disso, né? Porque hoje você procura alguma coisa na inteligência artificial, vem informações de todo tipo. E a gente já viu até
uma consultoria que foi processada por uso de inteligência artificial, que não era, ele usou um dado que era inverídico e o profissional acabou usando isso, e isso sim, foi para a rede social, foi para a mídia, né? Então assim, todo esse cuidado com as redes sociais, com a imagem, ela é muito séria, as empresas realmente têm que levar isso muito a sério. Olha só, Cássia, quando a gente uns 4 ou 5 anos para cá, a gente viu muitos fundos de investimentos investindo aqui no Brasil, né? Um pouco antes da pandemia, acho que 2019 para cá, a gente viu bastante fundos de investimentos fazendo investimento aqui no Brasil. E um dos maiores problemas do fundo de investimento são as fraudes, né? Diga-se de passagem, a grande empresa chamada Americanas, que fraudou vários, né, relatórios e quando foi ver estava à beira da falência, né? Como o G ele pode ajudar em proteger, na verdade, os investidores em futuras fraudes ou em fraudes que podem causar algum dano para os investidores futuramente? Ele tem que ter uma área de compliance muito forte, né? O compliance hoje é o que garante, ou pelo menos busca garantir, a conformidade das empresas em todas as áreas, no financeiro principalmente, que é o que quebra uma empresa, né? Então, assim, uma empresa com uma estrutura de compliance bem montada, com auditorias independentes, é essencial hoje, para que isso não aconteça mais, né? A gente fala em crédito, né? Quando a gente está falando em empresa, a gente fala em crédito, porque a empresa ela precisa de crédito para rodar, para comprar seus insumos e tudo mais. Hoje, o que pesa mais? É o balanço financeiro ou o relatório de sustentabilidade para quando a gente vai buscar crédito? Na verdade, eu acho que é uma soma dos dois, né? Porque hoje não dá para andar sozinho mais, o financeiro e a sustentabilidade. Então, até por isso, esses relatórios do IFRS, eles estão sendo exigidos, lógico que para empresas maiores, mas já demonstrando isso, né? Os relatórios financeiros, eles serão emitidos junto com esse relatório de sustentabilidade. Então, essa visão de que, eu vou olhar como você é sustentável, como você é rentável para te ceder um crédito, isso tende a acabar, isso tende a ser unificado, porque são coisas interligadas, né? A sustentabilidade, ela está permeada pela empresa. Ela tem que ser permeável na empresa porque é um todo, a empresa precisa seguir com esse conceito em todas as áreas de atuação. Muito legal essa nossa conversa, não é mesmo? Mas vamos para um pequeno intervalo e voltamos para falarmos sobre estratégia, futuro e greenwash. Já volto. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. Eu falei para você que era rapidinho, não é verdade? Então, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e agora iremos falar sobre estratégia, futuro e greenwash.
As empresas fazem bastante? Fazem bastante. Vamos falar, eu sempre falo sobre greenwash aqui e eu acho um absurdo, mas é muito bom que a gente fale, ainda que seja uma palavra em inglês, né, para a gente transformar em português. Fala pra gente o que é greenwash. Traduzindo ao pé da letra, é lavagem verde, né? Então, as empresas hoje, elas, lógico, eu não estou generalizando, algumas empresas, elas se dizem sustentável porque elas têm painéis solares no seu escritório. Ah, somos sustentáveis. Ou dizem que tem e tem um painel, né? É um exemplo muito singelo sobre o que é o greenwashing, mas é por aí. As pessoas dizem que fazem, mas não fazem direito, né? Eles dão uma pequena amostra, fazem alguma coisa, mas divulgam aquilo como se fosse uma grande ação e não dizem tudo que fazem, ou que não fazem no caso, né? Então o greenwashing é hoje um dos grandes problemas que a gente tem no mercado para identificar as empresas que realmente são sustentáveis daquelas que não são, né? Então até o papel da Sustentaly num diagnóstico, num primeiro diagnóstico, quando a gente vai trabalhar com alguma empresa, é justamente isso, né? Você está falando que você tem energia limpa. O que você tem de energia limpa? Ah, eu tenho um painel solar instalado. Isso não é sustentabilidade, né? Você tem um painel que te alimenta o quê? Uma lâmpada, 10 lâmpadas. Então não é isso, esse conceito realmente a gente precisa mudar e as pessoas precisam ver a vantagem que a sustentabilidade vai trazer para a própria empresa, né? Eu acho que ainda falta um pouquinho das pessoas entenderem o que é sustentabilidade, né? Entender o que é sustentabilidade na sua empresa, na sua vida, porque a sustentabilidade não é só uma questão de empresa, ainda que nosso programa seja voltado para os empresários, né? Mas é para a nossa vida, né? Na nossa casa, o que é que eu faço com o meu lixo, quanto tempo eu duro no meu banho, né? Eu acho que tudo isso faz parte da sustentabilidade, né? E o greenwash também faz parte da gente. Às vezes a gente fala, levanta a bandeira sustentável, né? Mas acabo em casa não seguindo, na verdade, as regras básicas, né, Cássia? Cássia, você acha que o greenwash ele atrapalha quando a empresa vai buscar uma linha de crédito? Ah, sim. Principalmente os bancos, a gente sabe que são muito criteriosos, né? Bancos e seguradoras também, eles vão fazer uma pesquisa sobre o que você diz que faz e o que você realmente pratica. Então não adianta essa prática do greenwashing, porque ele não vai abrir portas, ele pode inclusive fechar portas. Exatamente. Né? Porque a empresa não vai confiar, o banco não vai confiar na sua empresa se você está divulgando uma coisa que não é verdadeira e que ele constatou numa auditoria, numa due diligence. E ainda que pode até ser pior, né? Se isso for divulgado e o consumidor que está ali, ele acaba também sabendo dessa prática enganosa, né? Do fake news, né? Da sustentabilidade. Eu acho que é o consumidor também enganado, eu acho que causa um dano terrível para a empresa, você não acha? Acho. O consumidor hoje ele está mais exigente. Tem estudos que dizem que o consumidor hoje ele está disposto a pagar um pouco mais caro por produtos sustentáveis. Sim. Acho que é 8%, 10%, mais ou menos nessa faixa. Então eles estão dispostos a pagar mais por esse produto, produto desta empresa sustentável, e eles cobram muito, né? Então o consumidor hoje ele tá exercendo um papel fundamental para que as empresas repensem essa conduta de greenwashing. Cássia, a gente está no mundo da tecnologia e esses dias eu até me assustei com a inteligência artificial, não é verdade? Está em todas as áreas, está em todos os lugares. E eu estava até sendo resistente a ela. E eu até confesso que, inclusive, no nosso programa, nós estamos usando, inclusive, em algumas coisas, a inteligência artificial. Muito mais rápido, muito mais prático e tudo mais. Então, é uma realidade da nossa vida em todos os lugares, né? Como a AI pode ajudar a monitorar metas de ESG hoje nas empresas? Como é que a AI pode ajudar os profissionais, as empresas, para atingir as metas e também as boas práticas voltadas à ESG? A IA hoje é uma fonte de conhecimento e gestão, né? Não vou dizer gestão, mas uma fonte de conhecimento muito rica, né? Então, lógico que a gente tem que estar sempre verificando, né, as coisas que eles divulgam, as materiais que eles nos dão, mas é uma fonte muito rica, né? Um lugar onde a gente pode
pesquisar muito, nos ajudar a elaborar o simples, o que a gente estava falando de uma pequena empresa. Né? Se ele usa a IA para dizer assim, descreva algumas práticas de sustentabilidade para mim. Então, assim, o próprio pequeno empresário, ele já vai entender ali o que é, vai colocar isso para ele monitorar, ele está fazendo, monte um cronograma, me ajude a monitorar. Então, assim... Analise meus dados. Analise meus dados, exatamente. Você joga os dados ali, ele vai analisar, ele já vai te sugerir o que você deve fazer e depois você pode colocar para um acompanhamento de metas, né? Se ele realmente está fazendo isso. Então, eu acho que a IA hoje... é um caminho sem volta, né? Sim. É um caminho sem volta para tudo e principalmente para o ESG, que é uma coisa que vai ajudar muito e tem, assim, para todos os campos. Olha só, a gente vê muitas empresas com metas de net zero, né, que é zero emissão. E essas empresas, quando elas têm essas metas, principalmente com a questão das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós estamos aí em 2030, e o Brasil está bem atrás, né? Por mais que a gente vê alguns relatórios que eu acho bem estranhos, e eu estou falando estranho porque eu vivo aquilo ali todos os dias, e, enfim. Mas nós estamos bem atrasados com as nossas metas. Diante de tudo isso, com a questão da emissão zero, a gente tem essas metas até 2030, como é que você vê as empresas e como você vê o Brasil no ranking dessas metas? A meta de net zero, né, é uma coisa bastante difícil da gente obter, né? Tá certo que o governo está divulgando que o desmatamento na Amazônia reduziu no último ano, isso é incrível para a gente mesmo, porque é uma das fontes maiores que a gente tem, que é o desmatamento, né, a queima da floresta, mas a gente tem ainda um longo caminho a perseguir, né? A gente vê aqui em São Paulo alguns ônibus elétricos hoje, mas é uma pequena parte da frota, né? Os carros elétricos estão entrando, mas assim, será que não precisava de mais incentivo para a gente poder ter mais carro elétrico e diminuir as emissões? A parte de fábricas e indústrias, aí a gente volta a falar dos incentivos, né, para novas tecnologias, para melhoria das tecnologias que eles usam nas suas fábricas, equipamentos, máquinas. Então isso a gente tem. Eu acho que a gente está caminhando, mas não sei se a gente vai chegar nisso até 2030, espero que chegue, né, porque é a meta, mas a gente precisa investir muito mais nisso ainda. Bom, eu acho que nossa entrevista está chegando no fim, mas antes de finalizar, eu gostaria de te perguntar, Cássia, como é que as empresas elas podem se envolver e se engajar mais nas práticas ESG? Olha, hoje a gente tem no mercado uma gama de informações muito grandes, né? E a Sustentale, como uma empresa especializada em ESG, a gente está à disposição para ajudar. A gente tem site, a gente tem rede social, então a gente está sempre divulgando as nossas práticas, as melhores práticas, o que você tem que fazer. Então, sugestões, a gente tem alguns e-books que também servem para ajudar as pessoas e a gente também está aberto a fazer um diagnóstico para as empresas, para elas entenderem o que elas já têm, o que elas já praticam e o que elas ainda podem melhorar. Muito bom. Cássia, foi um prazer tê-la aqui. Venha mais vezes. Eu venho sim. Muito obrigada, adorei. Muito obrigado. Viu? E o nosso programa vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa equipe através do e-mail assessoria@atitudesustentávelsa.com.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Te espero.